Ora, muito bonjour, very good morning, muito bom. O meu nome é... Então, hoje vimos falar de doença periodontal e doenças sistémicas. E para compreender um pouquinho a abrangência do que se está a tentar falar hoje aqui, é importante compreender que o mundo em que vivemos está em constante evolução. Então, a forma como nós víamos o mundo até há pouco tempo não é a forma como vemos o mundo agora. Temos uma evolução tecnológica que aumentou imenso nos últimos 50 anos. Temos computadores, temos telemóveis, temos routers, temos antenas, temos radiação eletromagnética, temos o 5G e o 6G, temos todas as alterações em termos de vírus e novos vírus e novas mutações de vírus, temos a resistência aos antibióticos, temos os alimentos processados, os alimentos com menos nutrientes, temos a água de fraca qualidade, temos um menor contacto com a natureza, temos poluição sonora, temos poluição ambiental, eu costumo dizer que é o ruído visual que nós não tínhamos antigamente, temos todas as alterações climáticas, aquilo que chamamos de metais pesados e o excesso de metais pesados e a sobrecarga de metais pesados, temos uma coisa que se chama stress, que era um bocadinho diferente há 50 ou 60 anos atrás, e tudo isto fez ou faz com que o número de doenças crónicas tenha vindo a disparar. E, portanto, 6 em cada 10 adultos têm uma doença crónica e cerca de 4 em cada 10 têm 2 ou mais doenças crónicas. Portanto, o que é que nós chamamos de doenças crónicas? Chamamos doenças crónicas às doenças cardíacas, às doenças cardiovasculares, ao cancro, à diabetes, a doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer, doenças renais, acidentes vasculares cerebrais, doenças autoimunes, desordem mental, depressão, ansiedade, demência, autismo. Então, toda esta carga que nós dizemos que são as doenças crónicas, no qual as doenças cardiovasculares estão no número 1, podemos dizer que no ano de 2019, as doenças cardiovasculares que levam a uma morte prematura, podemos dizer que, em termos de carga de doença, no mundo, 390 milhões de 390 milhões de pessoas com alterações, a chamada carga de doença é um indicador de saúde ou de doença segundo a Organização Mundial de Saúde, no qual as doenças cardiovasculares em primeiro lugar, o cancro em segundo lugar e depois as doenças neonatais, ou alterações neonatais, se quiserem dizer assim. Portanto, do ponto de vista de doenças que não sejam contagiosas, temos as doenças hepáticas, as doenças mentais, as doenças respiratórias, as doenças neurológicas, as doenças cardiovasculares, as doenças de pele, o cancro, doenças do trato gastrointestinal, diabetes, doença renal, doenças do foro ocular. E então, mas porquê? Ou seja, o que é que está a acontecer para que nós, hoje em dia, tenhamos uma carga, um aumento deste número de doenças crónicas? Ou seja, temos um aumento da sobrevida, mas também temos um aumento da diminuição da qualidade de vida, exatamente pelo aumento ou aparecimento de uma ou mais doenças crónicas. E qual é a semelhança a todas estas doenças? Uma semelhança básica a todas estas doenças é aquilo que se chama a inflamação não resolvida ou inflamação crónica silenciosa ou inflamação crónica de baixo grau, também pode ser chamada assim.
A inflamação também causa doença periodontal, assim como o stress oxidativo, portanto, o aumento do stress oxidativo que causa doença periodontal, os metais pesados, a disbiose intestinal. E porquê que é importante para um médico que trabalha na área da medicina integrativa avaliar a boca? Porque é que nós dizemos aos pacientes para abrir a boca? Porque é que nós fazemos perguntas aos pacientes, como por exemplo, se tem amálgamas, se teve dentes desvitalizados, quais são as cirurgias que já fez? Então, é importante dar a conhecer, assim, de uma forma um pouquinho mais popular, que a relação entre os dentes e os vários sistemas do corpo é bidirecional. Então, um problema num dente pode significar algum tipo de desequilíbrio num órgão correspondente a esse dente e vice-versa, ou seja, por exemplo, os dentes da frente, os incisivos superiores e inferiores, correspondem mais ao rim e à bexiga. Os dentes a seguir aos incisivos correspondem ao fígado e a seguir vai corresponder ao intestino grosso e depois corresponde ao meridiano do estômago e depois corresponde ao meridiano do intestino delgado e, portanto, e com isto, além dos meridianos, também algum órgão e algum, nomeadamente, a parte osteoarticular também tem relação com alguns dentes. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que alterações na cavidade oral podem traduzir-se em alterações noutras partes do nosso corpo. Daí ser muito importante atuarmos na prevenção. Então, qual a relação entre a doença periodontal e outras doenças sistémicas? Então, estamos a dizer que há um aumento das doenças crónicas, da prevalência de doenças crónicas no mundo e, portanto, imensos estudos científicos nos demonstram a ligação entre a doença periodontal e a progressão de outras doenças sistémicas, nomeadamente a doença periodontal quem tem doença periodontal tem 2 vezes mais probabilidade de desenvolver doença cardíaca e um estreitamento arterial, como resultado da entrada de bactérias e placa bacteriana na corrente sanguínea através das gengivas. Portanto, um estudo demonstrou que doença nas gengivas, cáries, faltas de dentes são um preditor de doença cardíaca tão bom quanto os níveis de colesterol. Então, se calhar temos que mudar a forma como falamos com os pacientes. Temos que analisar o colesterol, é certo, temos que continuar a ter cuidado com a dieta e com o exercício físico, se quisermos evitar doenças cardiovasculares, mas também temos que ter cuidado com a nossa boca e ter cuidado com a nossa flora da boca, porque os cientistas acreditam que a inflamação causada pela doença periodontal pode ser responsável pelo risco aumentado de desenvolver doença cardíaca, exatamente porque esta inflamação que existe na gengiva, a placa bacteriana, a perda avançada, perda óssea, permite que bactérias entrem na corrente sanguínea e, portanto, que causem alterações a nível cardíaco e cardiovascular. Portanto, além disso, também sabemos que a doença periodontal pode exacerbar as condições cardíacas existentes, portanto, pacientes com risco de endocardite infecciosa, nós sabemos que até podem necessitar de antibióticos antes de procedimentos odontológicos. Em termos de arteriosclerose, sabemos que a doença periodontal pode causar obstrução da carótida e aumentar o risco de infarto cerebral. As pessoas com diabetes, sabemos que têm mais propensão a ter doença periodontal, provavelmente porque são mais suscetíveis a infecções. Portanto, principalmente os pacientes que não têm diabetes controlada, portanto estão especialmente em risco, e esta relação é bilateral. O que é que isto quer dizer? Que a doença periodontal também pode tornar mais difícil para as pessoas com diabetes controlar a glicose no sangue, aumentando o risco de complicações diabéticas. Então, mais uma vez, além do colesterol, também temos que, e além dos níveis de açúcar no sangue, também temos que ter cuidado com
a boca com a flora intestinal, com a inflamação, com o stress oxidativo, e isto como um marcador do que está por trás, ou seja, se eu tenho aumento de stress oxidativo, se eu tenho metais pesados, se eu tenho uma inflamação crónica silenciosa, e portanto vou ter uma doença periodontal, isso indica que eu vou controlar pior os meus níveis de colesterol, que eu vou controlar pior os meus níveis de açúcar no sangue, e portanto vou ter mais facilidade em que me apareçam doenças sistémicas. Também, um dos últimos artigos que eu li para fazer esta conversa, falava de que há uma relação entre doença periodontal e disfunção erétil. Portanto, parece que as bactérias presentes na doença periodontal podem, através da corrente sanguínea, inflamar vasos sanguíneos, bloquear a circulação a nível dos genitais e, portanto, os homens com doença periodontal, que é, vou voltar a repetir, um sinal de uma disbiose intestinal, porque é uma disbiose da boca que indica uma disbiose gastrointestinal, com um aumento de stress oxidativo e com um excesso ou uma suspeita de metais pesados, homens com doença periodontal com estas características têm 7 vezes mais probabilidade de ter disfunção erétil do que homens sem doença periodontal. Portanto, eu já sei que agora vão estar muito preocupados com a disbiose e com os metais pesados e com o stress oxidativo e com a inflamação crónica. Se dissermos que só dói no ombro, não, ninguém se preocupa. Bom, também alguns estudos mostram o aumento de incidência de doença respiratória, doenças respiratórias como, por exemplo, a pneumonia, supostamente por aspiração deste excesso / alteração de bactérias para os pulmões e, portanto, contribuir para o agravamento de doenças respiratórias. Também existe um estudo que demonstra que doença periodontal gengival em relação com o cancro, 2 estudos que demonstram num 49% mais de hipóteses de desenvolver cancro do rim e outro com 55% mais de hipóteses de desenvolver cancro do pâncreas. Também nos homens e mulheres com doença periodontal têm uma taxa de incidência de cancro da mama mais elevada. E por último, a relação entre as bactérias associadas à doença periodontal e o agravamento e a progressão da doença de Alzheimer. Portanto, existem alguns artigos que nos demonstram isto. Pronto, esta é uma ideia assim, muito por alto de porque é que é muito importante nós termos a nossa boquinha em condições. Este foi um dos motivos que nos levou, enquanto clínica de medicina integrativa, a ter a área, o departamento da medicina dentária integrativa, da medicina dentária biológica. Portanto, nós, como sabem, que ouviram as novidades, temos agora um novo departamento de medicina dentária integrativa e biológica na clínica e porque pela importância da ligação entre tudo aquilo que é a nossa boca. Claro que eu hoje só me preocupei mais com a parte microbiológica e explicar-vos um pouquinho da relação entre estas bactérias e o aparecimento de algumas doenças e, portanto, é muito importante que os médicos aprendam ou se habituem, melhor dito, a fazer perguntas sobre a boca, ver em que estado é que os pacientes têm a boca, sermos um bocadinho mais incisivos e mais rigorosos em que temos que prestar atenção a estes pormenores, verificar se os pacientes têm amálgamas dentárias, com isto suspeitar que possam ter um excesso de metais pesados. Existem uma série de doenças crónicas ligadas aos metais pesados, nomeadamente o cancro, nomeadamente as doenças neurodegenerativas. Então, é só mais um pouquinho de conversa para irmos abrindo caminhos na relação entre aquilo que nós comemos, aquilo que nós respiramos, aquilo que nós temos na nossa boca e o aparecimento ou manutenção de algumas doenças. Portanto, se não há perguntas, porque eu sou muito... Quantos tempos é que eu demorei? Vamos cá ver. Se eu disse que era 12 minutos. 15 minutos e 24.
Tolerância 3 minutos, marcado o golo, se não existem dúvidas, então vemo-nos na sexta-feira. Na sexta-feira vamos fazer uma palestra sobre o sono, porque é o Dia Mundial do Sono, e também, para quem tiver a sorte de estar no Porto, vemo-nos no sábado, vamos fazer um grupo de constelações sistémicas, familiares na clínica e, portanto, temos muito gosto em que nos venham visitar. Sim, já temos a dentária a funcionar a partir da próxima semana, assim que são todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos para virem ver se temos aumento de probabilidade de algumas doenças ou não, que se portem muito bem. Sempre no Porto, porque, olha, foi assim, nasci no Porto e por aqui fiquei. Mas, hoje em dia, as tecnologias permitem-nos estar rapidamente uns com os outros. Então, é um prazer que estejam por aí. Muito obrigada. Até à próxima. E vocês também.